faz a drenagem da água desse reservatório, tá? Isso aqui é só porque é um pouquinho diferente, porque você tem uma torneira enchendo o recipiente, só que você tem um ralo aberto e a água está saindo. Então, ao mesmo tempo que ela entra, ela também sai. Aí, os gráficos representam as vazões que, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do tempo. Tá, essa anotação dele ficou bem ruim, né? Porque, tipo, Q é o quê? É a vazão em litro do volume que sai no reservatório e do volume que sai pelo ralo em função do tempo. Ah, tá, já dizer. Então, aqui tá, são dois gráficos, né? Um é da torneira que entra, o outro do ralo que sai, tá bom. E Q, ele tá dizendo que é o volume de água. E esse volume, ele está medido em litro por minuto. Não é o volume, é a vazão. Então, litro por minuto é como se fosse a velocidade com que aquela quantidade de água está entrando ou saindo, tá? Beleza. Ó, deixa eu ver uma coisa aqui, hein? Ó, aqui vai ter que cuidar, que eu acho que tem pegadinha. Talvez seja isso que até atrapalhou você. Olha só esse gráfico. Lembra daquela regra que eu sempre repito e eu sugiro fortemente. Sempre que você for analisar um gráfico, você deve prestar muita atenção. Quem é que está no eixo Y, quem é que está no eixo X? No eixo X é tempo, tá fácil. Agora, no eixo Y, não é o volume de recipiente que é de 20, por exemplo. Então, não é que ele está falando assim que no instante de 10 minutos, o volume era de 20. Não é isso. Ou a altura de líquido era 20. Não é isso, é a vazão. Então, quantidade de litros por minuto que está saindo, deixa eu só ver uma coisa, que está entrando no reservatório pela torneira. Então, ó, a quantidade de litro por minuto que está entrando no reservatório nos primeiros 10 segundos é de 20 litros por minuto. Depois, dos 10 segundos até os 15 segundos, essa vazão ela foi diminuindo e chegou, aqui ela foi reduzindo, até que em 15 minutos, ela estava numa vazão de 5 litros por minuto. Então, tem que cuidar com 5, porque eu estou olhando daqui, ó, né? 5. Uhum. Então, tem que cuidar que esse eixo Y não é volume, tá? Mas talvez isso não tenha sido um problema para você, estou só reforçando, porque isso aqui costuma confundir bastante. Aí, mesma coisa, o ralo. Eu tenho ali as informações, então, de cada intervalo de tempo, de tanto a tanto, qual era a vazão da torneira, ou seja, qual era a velocidade, quanto de litro que entrava por minuto, tá? E não exatamente o que tinha lá dentro, ok? Aí, agora, ele pergunta assim, em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que uma vazão constante de enchimento. Então, ele quer dizer em qual intervalo de tempo que o enchimento do tanque foi constante. Ó, não é muito fácil, não é uma coisa óbvia que a gente vai lá no gráfico e olha, porque senão a gente fica muito tendente a olhar errado. Cuidado bastante, não sei se isso acontece com você, mas cuidado. Vi a palavra constante, eu já saio lá no gráfico procurando onde que a parte que a reta está dado. Cuidado, na prova do Enem tem pegadinha. Você tem que estar no controle do raciocínio para que você esteja, de fato, olhando aquilo que ele está te perguntando, tá? As coisas são mais escondidas do que simplesmente uma palavra e um gráfico, beleza? Então, o que é, de novo, vazão constante de enchimento? O reservatório tem uma vazão constante de enchimento. O reservatório, então, quer dizer que ele está enchendo sempre na mesma velocidade. Se eu fosse fazer uma reta do enchimento dele, seria o gráfico do enchimento dele. Deixa eu pensar. Tem uma vazão constante de enchimento. Ele está enchendo de forma constante. Ó, não é tão fácil. Então, até esse momento,
eu não estou com muita clareza de o que exatamente que ele quer que eu olhe. Então, o que eu vou fazer agora? Para eu tentar entender um pouco melhor o que exatamente ele está me perguntando. Eu vou dar uma analisada nos gráficos para tentar visualizar, mas sem dar a resposta ainda. Eu só vou analisar os gráficos para tentar visualizar o que está acontecendo dentro desse reservatório. Então, vamos ver, ó, de 0 a 5. E por que eu vou olhar de 0 a 5? Porque aqui a gente tem uma bifurcação ali, digamos, uma mudança de 0 a 5. Ó. De 0 a 5, a vazão do ralo ela foi aumentando gradativamente. Então, no início, no instante de 0 segundos, o ralo tipo, foi aberto, ele estava fechado ali. A torneira, em 0 segundos, 0 minutos, ela já estava aberta, ó, ela estava com uma vazão de 20 litros por minuto. Então, a cada minuto que se passou aqui, a torneira jogou para dentro, por exemplo, no primeiro minuto, a torneira jogou para dentro 20 litros, só que o ralo tirou, sei lá, 2,5 litros, nem isso. Não tirou nem 5 litros, porque ele só foi conseguir tirar 5 litros por minuto depois dos primeiros 5 minutos, ó. Aí que ele chegou nessa vazão de saída. Então, ele foi aumentando a saída dele, mas olha, ele foi de 0 a 5 só. E vou pegar os 5 minutos, então. E a torneira, ela ficou mandando 20 litros por minuto. Então, em 5 minutos, ela mandou para dentro desse recipiente 20 vezes 5, 100 litros de água. Enquanto que o ralo tirou apenas... Ele foi aumentando, né? Não dá para saber exatamente quanto ele tirou. Ele não tirou 5, porque ele foi aumentando aqui assim, ó, né? Mas ele tirou bem pouco. Então, perceba que aqui a torneira estava mandando mais água do que o ralo estava tirando. Então, o enchimento desse tanque, tipo, ele estava enchendo, ele não estava diminuindo, ele estava enchendo. Só que a velocidade com que ele ia enchendo não era constante. Por quê? Porque a velocidade com que o ralo ia tirando não era constante. A cada minuto que passava, o ralo ia tirando cada vez mais. Então, a velocidade de enchimento do tanque não ia na mesma velocidade, porque a cada instante que passava, ele ia enchendo cada vez mais devagar. Consegue visualizar isso? 5 segundos, de 5 minutos até 15, o ralo estabilizou. Só que daí lá na torneira não estabilizou, ó, de 0 a 10. Vamos fazer então de 0 a 10. Ó. De 5 a 10, desculpa. De 5 a 10, os dois estavam estabilizados. A torneira estava mandando sempre a mesma quantidade, 20 litros por minuto, e o ralo estava tirando sempre a mesma quantidade, 5 litros por minuto. Então, nesse intervalo de tempo, o crescimento do tanque foi constante. Ele cresceu sempre na mesma velocidade. Ok? Então, ó, parece que temos uma alternativa, mas vamos continuar visualizando o resto para ver se o raciocínio é esse aqui mesmo. Ó, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento. É, isso. Vazão é velocidade. Você sempre pode relacionar com isso, tá? Vazão é a mesma coisa que velocidade. Então, uma velocidade constante de enchimento é o que acontece de 5 a 10 mesmo. Ele vai ter uma velocidade constante. Agora, vamos ver o que acontece de 10 a 15. Porque, ó, de 10 a 15, o ralo ficou tirando sempre a mesma quantidade. Só que a torneira, não. Ela começou a mandar menos água. A velocidade com que ela ia mandando a cada minuto foi diminuindo. Ó, então, aqui, a velocidade de enchimento não foi constante. Porque a cada minuto que passava, ele ia crescendo numa velocidade cada vez mais devagar. Porque, embora o ralo estivesse tirando sempre a mesma quantidade, a torneira não estava mandando a mesma quantidade. Certo? Depois de 15 a 20, a torneira ficou constante. Só que daí o ralo não ficou. Ó. Então, aqui a velocidade de crescimento também não foi constante. De 20 a 25, o ralo ficou constante, estabilizando o crescimento. Só que daí a torneira começou a variar ali a vazão dela.